Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Estamos meditando no livro dos Salmos e eu gostaria que você compartilhasse essa pequena porção das Escrituras Sagradas para que edificasse outras pessoas. E se você se inscrever no canal e se você curtir, isso fortalece muito o nosso canal. O Salmo 105, versículo 18 diz assim: com ferros prenderam-lhe o pescoço. O primeiro de todos os israelitas a ir morar definitivamente no Egito foi um moço, que ele não foi lá de forma confortável, não é? Ele também não foi lá de vontade própria. Ele era aí um adolescente dos seus 16 anos, mais ou menos. Ele foi arrancado da casa de seus pais, ele foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana de israelitas que ia levando especiarias para o Egito, não é? Mas para poder mostrar a presença de Deus na história, nos seus mínimos detalhes, como Deus cuida de todas as coisas, o salmista ele gasta grande parte do Salmo 105 para poder lembrar a aventura de José, não é? O filho de Jacó. Ali, esse adolescente, não é? Ele acabou sendo enviado por Deus antes de todos os outros parentes, não é? Lá pelas tantas, o salmista então acaba contando para nós que os egípcios machucaram não só os pés de José, mas também diz que lhe prenderam no pescoço com correntes de ferro até cumprir a sua perdição. Depois de todo esse sofrimento, não é? Que foram sofrimentos iniciais, o Salmo então diz da seguinte forma, que o governador dos povos, que no caso é Faraó, ele libertou José. Ele o constituiu senhor sobre o seu palácio, administrador de todos os seus bens, para poder instruir os oficiais, assim como ele desejasse, e também ensinar a eles tanto a sabedoria como as autoridades do rei. O salmista, meus irmãos, ele omite um detalhe que para mim eu considero muito importante, que está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 42. Lá fala que o faraó, ele mesmo, colocou em José uma corrente de ouro, não é? Ou seja, depois de toda aquela humilhação da corrente de ferro, usado na prisão, agora veio a glória da corrente de ouro usada no palácio. É muito melhor o ouro depois do ferro do que o ferro depois do ouro, não é? É muito melhor o palácio depois da prisão do que a prisão depois do palácio. É muito melhor. Essa é a ordem de Deus, não é? É primeiro o aperto, depois a largura. É primeiro a tristeza, depois a alegria. É primeiro a autonegação e depois, então, a glória. É primeiro a limitação e depois, então, a abundância. Quando as coisas não acontecem assim, não é? Ou então, quando tudo isso não é fonte de uma provação permitida por Deus, se acontece da corrente de ferro ser substituída por uma corrente de ouro que não veio da parte de Deus, isso pode então indicar a ocorrência de um escândalo das maiores proporções, não é? Não é esse o método de Deus. Fica com essa palavra.